Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje leva-nos a tocar uma das realidades mais profundas da nossa existência humana. O tema da nossa reflexão hoje é sobre a liberdade humana. Vivemos num tempo que fala muito de liberdade, mas talvez entenda pouco o que ela realmente é. Muitos pensam que ser livre é poder fazer tudo o que se quer. Mas se olharmos bem, isso não é liberdade. É apenas instinto ou até a escravidão disfarçada. A liberdade, a verdadeira liberdade, diz-nos a fé, consiste em escolher o bem, em orientar a vida para aquilo que realiza plenamente o coração humano, o amor. O livro do Eclesiástico recorda-nos que Deus colocou diante de nós o fogo e a água, a vida e a morte, o bem e o mal, e diz-nos: escolhe. Deus não nos obriga, não nos manipula, mas também não é indiferente. Dá-nos a liberdade para amadurecer, para crescer, para amar de forma verdadeira. E é nesse ato de escolher que a vida espiritual se constrói. Cada decisão tem um peso de eternidade. A primeira ideia, a lei do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a lei era o caminho seguro para viver em comunhão com Deus. Era o guia para distinguir o bem do mal. Mas com o tempo, muitos olharam para a lei apenas como uma lista de mandamentos exteriores, esquecendo o coração. Jesus vem então cumprir a lei, não eliminando-a, mas dando-lhe o seu pleno sentido. O amor. Ele resume toda a lei nestas duas frases: de todos os conhecimentos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. A lei, no fundo, existe para ensinar a amar. Santo Agostinho dizia: ama e faz o que quiseres. Mas atenção, ele não falava de qualquer amor. Ele falava do amor verdadeiro, que vem de Deus e orienta o coração para o bem. Quando se ama de verdade, já não se quer ofender, trair, mentir ou destruir. E Santo Tomás de Aquino aprofunda isto dizendo que a liberdade humana é tanto mais perfeita quanto mais está movida pelo amor. A vontade é livre não quando faz tudo, mas quando escolhe o bem com alegria e fidelidade. Por isso a liberdade nunca é absoluta. Ela é o caminho de crescimento, onde o coração aprende a colocar-se em harmonia com o bem que é Deus. E no Evangelho de hoje, recorda que Jesus ultrapassa a simples observância da lei. Ele vai ao coração humano, à fonte das escolhas humanas. Não basta não matar, é preciso reconciliar-se. Não basta dizer não cometer adultério, é preciso purificar o olhar. Jesus quer transformar o nosso coração porque é ali, no interior, que nasce tanto o bem como o mal.
É no coração que surgem as intenções impuras, o egoísmo, o orgulho e a infidelidade. É o coração que precisa de ser purificado, iluminado pelo Espírito. A verdadeira luta da vida cristã não é exterior, é interior. É purificar os pensamentos, ordenados os desejos, cultivar as virtudes que tornam a vida bela, fé, esperança e, sobretudo, amor. Quando Jesus fala contra a infidelidade, vai muito além do matrimônio. Fala de uma fidelidade essencial que diz respeito à nossa relação com Deus. Toda a infidelidade é uma ferida do amor. O pecado, seja ele qual for, é essa ferida aquilo que nos afasta de Deus e destrói a liberdade interior. Mas Deus não nos deixa nesse estado. Ele dá-nos o fogo e a água. O fogo do Espírito Santo, que queima os pecados e pensamentos impuros. A água da graça, que nos lava e renova na pureza do coração. Por isso que Cristo se entrega na cruz, e para nos purificar, do seu lado aberto, brotam o sangue e a água, sinais dos sacramentos. O batismo que nos regenerou, a confirmação que nos fortalece e a Eucaristia que nos alimenta e cura todos os dias. Irmãos, o caminho da liberdade é amor. Escolher a santidade. A liberdade sem amor torna-se destrutiva. O amor sem liberdade é servil. Por isso o cristianismo une estes dois polos, numa síntese bela e exigente. Somos chamados a ser livres para amar. Ser livre não é viver sem limites, é viver enraizado num sentido. O sentido do bem, a liberdade, é o caminho para crescer em fé, em fidelidade e em amor. O verdadeiro amor é fiel, perseverante, purificado. É o amor que escolhe sacrificar-se, que prefere o bem ao prazer, que diz sim à verdade, mesmo quando custa. E esse é o amor que conduz à santidade, o amor perfeito em que a liberdade se encontra com Deus. Caros amigos, jovens, idosos, pais, mães e tios, a grande pergunta de hoje é simples. Qual é o caminho que escolherás? O caminho do pecado que promete e destrói, ou o caminho do amor que exige a liberta? Deus coloca diante de ti o fogo e a água, e deixa o fogo do Espírito queimar o que te domina, a inveja, a vaidade, o ódio, e deixa a água viva da graça lavar o teu coração. Viver as virtudes é aprender a amar, e amar é viver em fidelidade, com liberdade interior e alegria profunda. Escolher o amor é escolher Deus, é escolher a vida. E lembra-te, a liberdade só é verdadeira quando conduz ao amor. E o amor só é autêntico quando nasce da liberdade. Amém.